Sobe o número de mortes pelo coronavírus no país. Último balanço contabilizava 47 óbitos pela Covid-19, 6 deles no Rio de Janeiro. No interior do estado, Petrópolis e Volta Redonda lideram com casos confirmados da doença. Municípios do interior do Rio seguem com medidas de quarentena, mesmo após o presidente da República, mais uma vez, minimizar a gravidade da doença e pedir a prefeitos para que as cidades voltem à normalidade. Como ficam as dívidas bancárias, os tributos e as relações trabalhistas neste período de pandemia? Advogado de Campos dos Goytacazes fala o que mudou. E ainda, a nova estratégia de vacinação dos idosos contra a gripe adotada pelo Estado. Quarta-feira, 25 de março, é notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Olá, boa noite. Até encontrar com o seu SBT Brasil, a gente vai seguindo com as informações de todo o estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O foco é o coronavírus. Olha, o governo federal anunciou que vai disponibilizar mais de 22 milhões de testes para identificar o novo coronavírus. O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde confirmou 47 mortes pela Covid-19. Mais de 2.200 pessoas estão com a doença em todo o território nacional. Veja só. O número de mortes por causa do novo coronavírus saltou de 34 para 46 de ontem para hoje, um aumento de 35%. Em relação aos casos confirmados da doença, o Brasil segue a tendência de países europeus no começo da epidemia. 2 semanas após a confirmação de 50 casos, a Espanha passava dos 5.200, enquanto a Itália estava em cerca de 4.600. O Brasil tem 2.201. Nesse mesmo período, os Estados Unidos estavam com quase 550 casos. Baseado na evolução dos demais países, de um acréscimo no número de casos confirmados de 33% por dia. Diariamente nós estamos acompanhando isso e nós estamos ficando abaixo, geralmente abaixo dos 33%. Então, a curva de crescimento ela está muito dentro do que nós esperávamos, dentro da nossa expectativa. O governo anunciou que serão disponibilizados mais de 22 milhões de testes para identificar o novo coronavírus. As cidades com mais de 500 mil habitantes terão prioridade no diagnóstico. Segundo o Ministério da Saúde, os municípios poderão criar pontos para coleta de exame até em praças públicas. Para cada caso positivo, nós estamos avaliando qual o número de testes que eu tenho que fazer. Inicialmente é em torno de 1.500, a depender da velocidade e do estágio da epidemia em cada local. E como estão os casos de coronavírus confirmados no nosso estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ou seja, sem levar em consideração aqueles casos investigados pelas prefeituras. Vem aqui comigo em último balanço divulgado pelo Rio de Janeiro. Nós temos aí 305 casos confirmados da Covid-19, com 6 óbitos. As vítimas mais recentes, elas são 2 idosos que moravam na capital fluminense, tá? Os anteriores foram aqueles registrados em Miguel Pereira, no sul do estado, Niterói, na região metropolitana, em Petrópolis, na Serra e também na capital. E os casos confirmados, aonde estão em todo o estado, eles estão distribuídos da seguinte forma: 276 na capital, no Rio de Janeiro, 12 em Niterói, 4 em Volta Redonda, 3 em Petrópolis, 3 em São Gonçalo e nos demais municípios, 1 em cada, 1 em Barra Mansa, 1 em Campos dos Goytacazes, 1 em Duque de Caxias, 1 em Guapimirim, 1 em Miguel Pereira e 2 casos de pessoas que são de outras nacionalidades, ou seja, que não moram no Rio de Janeiro. Agora, saindo do âmbito estadual e indo para a questão municipal, Volta Redonda, que é a cidade mais populosa do sul fluminense, registrou ontem a 3ª morte por suspeita da doença, ok? Suspeita. Segundo a prefeitura, que não divulgou a idade, o paciente estava internado em um hospital do bairro Retiro. Amostras foram coletadas para exames. E aí agora vai um serviço para você, gente. O governo do estado lançou um serviço telefônico, é 160, para poder tirar as dúvidas sobre o coronavírus. Tá? O atendimento ele é gratuito e fica disponível 24 horas. 160.
E apesar do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que na noite de ontem, em cadeia nacional, minimizou os sintomas do novo coronavírus e chegou a orientar governadores e prefeitos a voltarem com a rotina normal, as cidades do interior do estado preferiram seguir as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, mantendo aí as medidas de quarentena e controle na circulação de pessoas. Petrópolis, na região serrana, segue fazendo lá a barreira sanitária na entrada do município. A ação começou ontem, veículos de qualquer município, de qualquer localidade do estado estão sendo abordados e os passageiros questionados a respeito da origem e do destino da viagem. O motivo do deslocamento e também o estado de saúde das pessoas estão sendo avaliados. A ação está acontecendo, sendo coordenada aí por equipes da Vigilância Sanitária, do CPTRANS e também da Guarda Municipal. Quem apresentar sintomas relacionados ao novo coronavírus será direcionado a exames ou até mesmo ao isolamento ou quarentena. E durante a madrugada de hoje, os terminais em Correias e Itaipava, além das vias do centro da cidade, passaram por limpeza. Agora, uma informação importante é sobre as medidas do restaurante popular lá de Petrópolis que passaram a valer hoje. As refeições, elas agora estão sendo distribuídas em material descartável, para que as pessoas possam levá-las aí para comer em outro local, né, e assim evitar a aglomeração. Almoço e café da manhã estão sendo distribuídos ao mesmo tempo, a partir das 10 da manhã. O restaurante popular de Petrópolis fica no terminal do centro da cidade. Eu vou chamar agora o intervalo, mas é bem rápido, já outras informações também sobre a vacinação contra a gripe. Vamos em frente, seguimos para todo o interior do estado. A gente vai dar agora uma pausa aqui para o coronavírus. Vamos falar das notícias sobre a violência no interior fluminense, que não está de quarentena, né? Um homem de 28 anos foi morto com 4 tiros na noite de ontem em Barra Mansa, no bairro Vila Coringa. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Wallace Douglas de Araújo Gomes. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o ML de Volta Redonda. Até o meio dessa tarde, ninguém havia sido preso. A gente segue agora focando na vacinação da gripe em todo o interior do estado. Atenção, porque agora, gente, existe um novo esquema. Idosos com mais de 80 anos são prioridade nas filas dos postos de saúde. A nova estratégia é para poder tentar fazer com que essas pessoas fiquem menos tempo na rua. O Jackson Silva tem uma reportagem. Este senhor chegou de carro e não foi atendido neste posto de saúde da Tijuca. Ele foi orientado a procurar um posto do Detran. Outra amiga que está com muleta também, né? É difícil para mim andar, né? Mas está tudo bem. Dona Lia tem 84 anos. Ela chegou cedo para tomar a vacina contra a gripe. Tem que ter saúde em primeiro lugar, né? Assim como Dona Lia, outros idosos correm contra o tempo para voltar logo para casa. É o caso de Terezinha de Jesus. Ela está preocupada, já que sofre de doenças crônicas. Paralisia facial, tem problema de tireoide. A Secretaria Estadual de Saúde mudou a estratégia nesta quarta-feira para vacinar os idosos. O público-alvo será dividido de acordo com a idade. A estratégia será seguida nas 92 cidades do estado. Neste posto de saúde, na zona norte do Rio, 2 filas foram formadas. Esta, por exemplo, é para quem está acima dos 60. Aqui do outro lado, é para quem passa dos 80 anos. Essa nova organização por idade foi excelente. A agente de saúde orientou para cada um ficar afastado. Na zona sul do Rio, outros idosos também foram vacinados. É muito rápida. Eu cheguei aqui, não demorei nem uns 15 minutos só. A vacina é apenas contra a gripe e não contra o coronavírus, mas pode ajudar a identificar a doença. Milhares de famílias estão de quarentena para se proteger da Covid-19. Dona Lia não vê a hora desse pesadelo acabar para comemorar com a família. Vai ter que juntar todo mundo e fazer uma farra.
Agora, gente, essa foi uma medida implantada pelo governo estadual. É importante que você da sua cidade fique atento nas formas que os municípios estão adotando para poder fazer essa vacinação, né? Cada município está tendo uma estratégia diferenciada, né? Então, basta você entrar aí no site da prefeitura da sua cidade, só pesquisar aí na internet, prefeitura da cidade tal, por exemplo, prefeitura de Nova Friburgo, você tem lá informações sobre a vacinação no seu município. E começou hoje em Petrópolis a vacinação dos idosos contra a gripe H1N1, em sistema de drive-thru, que é quando a pessoa não precisa sair do carro para ser vacinada, tá? A cidade tem 2 postos desse tipo, um no Quitandinha e outro no Parque de Itaipava, que vão funcionar até 8 de abril, tá? O mesmo sistema de vacinação estará disponível em Nova Friburgo nesta quinta-feira. O drive-thru para vacinação, ele vai funcionar no pátio do Colégio Anchieta de 9 da manhã até 1 da tarde para idosos acima dos 70 anos. Mais 5 postos de saúde do município também vão imunizar, mas naquele sistema tradicional, né? Sem a questão de estar dentro do carro. Este ano o estado do Rio aí registrou 121 casos da gripe tipo influenza e 3 do tipo H1N1 sem nenhum óbito. Em Campos dos Goytacazes, a gente chegou a falar aqui no jornal, a vacinação, a primeira etapa dela, ela começou hoje. Os hospitais de lá estão recebendo os idosos em pontos fixos, tá? E pela primeira vez também no sistema de drive-thru, quando a pessoa não tem a necessidade de descer do carro para ser vacinado. Os pontos de vacinação lá em Campos estão funcionando no Sede Lulu Beda, que fica no Jardim Carioca, no Colégio Salesiano, que fica também em outro bairro da cidade, na UENF e nas UBSs do Morro do Coco e Lagomar. Está respeitando as novas regras. Hoje foi o dia dos idosos com 80 ou mais. Amanhã será a vez da faixa etária a partir dos 70 anos e na sexta-feira os idosos a partir dos 60 anos de idade, isso para Campos dos Goytacazes. Vale reforçar, gente, que a vacinação é contra a gripe e não contra o coronavírus. Show fake news, pelo amor de Deus. Ela apenas vai facilitar aí na identificação dos sintomas da Covid-19. Fica esse alerta para você. A Prefeitura de Três Rios anunciou que vai ampliar 8 novos leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição para atender os casos mais graves de coronavírus. O governo municipal disse também que serão adquiridos 10 respiradores, são aqueles equipamentos médicos que auxiliam os pacientes a respirar em caso de falha no sistema respiratório, que é um dos sintomas apresentados por quem tem a Covid-19. A gente vai para o intervalo, gente, mas com imagens aéreas de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, que é a maior cidade do interior do estado. Veja só, a gente percebe que a movimentação de pessoas reduziu bastante, principalmente com o comércio fechado, né? Praças vazias, bem diferente da movimentação dos dias comuns. Daqui a pouquinho, outras notícias, voltamos já já. Voltamos do intervalo, vem seguindo, tem outros assuntos para dividir com você. Olha, a medida provisória que altera temporariamente as leis trabalhistas permite que um funcionário contaminado pelo coronavírus seja demitido assim que voltar de licença médica. A MP também autoriza a adoção do teletrabalho ou home office sem alteração no contrato. Põe no ar. O teletrabalho é uma das medidas já em vigor e não é preciso alterar o contrato. Mas o colaborador deve ser avisado com 48 horas de antecedência. Em caso de interrupção da jornada de trabalho, a empresa poderá dar folgas. A compensação será em até 18 meses, a partir do fim do estado de calamidade pública. Os patrões também poderão antecipar feriados que não sejam religiosos. O descanso pode ir para um banco de horas. A medida provisória também adia o recolhimento pelos empregadores do FGTS, referentes aos meses de março, abril e maio, sem cobrança de multa. E as empresas poderão dar férias coletivas e antecipar férias individuais, mesmo que o empregado não tenha completado o tempo para o benefício. Este especialista alerta que a medida provisória não reconhece casos de contaminação pelo novo coronavírus como acidente de trabalho. Com isso, não há garantia de estabilidade no retorno da licença médica. Ele não tem nenhuma garantia de permanência no emprego, ao contrário do que acontece nos países aqui da Europa, que tem dado ali garantia de até 60 dias
no emprego, evidentemente, com uma contraprestação para os empregadores. A medida provisória foi enviada ao Congresso e agora tem 120 dias para ser votada, senão perde a validade. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo a suspensão do prazo de votação de todas as MPs enviadas pelo governo. No pedido, a AGU reforça a suspensão da contagem do prazo, inicialmente por 30 dias. Agora, como a questão burocrática tem deixado dúvidas, né? Durante esse período aí de quarentena, muitas são essas dúvidas quanto a essa questão econômica das pessoas, né? Como ficam, por exemplo, os empréstimos bancários, as parcelas de financiamento de imóveis neste período de pandemia. O advogado Roberto Langes, que é de Campos Goytacazes, gravou um vídeo para a gente falando sobre as novas medidas adotadas pelos bancos. Vamos ver. A Federação dos Bancos editou uma nota na semana passada, dando conta de que as dívidas de empréstimo, financiamento bancário, prestação da casa própria, teriam prorrogação pelo prazo de 60 dias. Então a gente já verificou que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já editaram canais próprios para esse tipo de negociação e que os outros bancos particulares orientam que cada correntista procure em contato com o seu gerente e com os aplicativos e outros meios de comunicação para entender como que essas medidas de prorrogação elas vão ser implementadas. Mas é importante, essa prorrogação não vale para as dívidas de cartão de crédito e cheque especial. E os impostos municipais, estaduais e federais também sofreram modificações quanto aos vencimentos. Veja só o que mudou. Falando um pouquinho dos impostos, a nível municipal, a Prefeitura aqui de Campos dos Goytacazes, ela prorrogou o vencimento dos tributos municipais até o dia 6 de abril. Então, se você tem a sua dívida de IPTU, ITBI, ISS ou outras taxas municipais, o pagamento está prorrogado até o dia 6 de abril. A nível estadual, o governo do estado ainda não editou nenhum ato prorrogando o vencimento do IPVA, do ICMS e dos outros tributos municipais, né? A não ser um ato da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, dando conta de quem tem parcelamento junto ao governo do Estado, está com as suas prestações prorrogadas pelo prazo de 60 dias. A nível federal, o governo federal editou um ato na semana passada prorrogando o vencimento do Simples Nacional por 6 meses. Então, se você é microempreendedor individual, empresa de pequeno porte ou microempresa e está inserido no Simples Nacional, o pagamento das suas parcelas está suspenso por 6 meses a partir da competência que vence em abril. Obrigado ao advogado Roberto Langes, que esteve aí disponível para esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo, e são muitas dúvidas nesse período de pandemia. Muito bem, então eu vou embora, deixo vocês com o SBT Brasil, com as notícias mais importantes do nosso país e do mundo, tudo sobre o coronavírus. Amanhã estaremos de volta. Até lá, tchau!